onde quando nós estamos assim muitas vezes, né, em lugares onde a nossa vida está passando circunstâncias, onde está tudo escuro, não tem direção, não é? Então assim, a palavra de Deus ela é o farol, né, que de longe os marinheiros percebem que o farol está lá na beira daquela, dizendo é terra à vista, siga o farol, né? Ele é lâmpada, ela é lâmpada para os nossos pés, né? Por quê? Para poder alumiar os nossos caminhos, para que a gente não venha cair, né, em armadilhas ou mesmo venhamos nos desviar do caminho estabelecido por Deus. Então a palavra de Deus ela é a essência nas nossas vidas. Isso é muito importante a gente sempre dizer, né? Porque o próprio Deus ele usa o profeta Osés para falar que a falta do conhecimento produz perecimento, produz sofrimento, não é? Morte, dor e etc. E a gente fala que a pessoa tem que ter contato com a palavra de Deus, e nós estamos falando hoje da janela da palavra. O tema principal, janelas da alma, com esses subtemas, no caso de hoje, janela da palavra. E as pessoas pensam que quando a gente fala a palavra de Deus, é que a pessoa só deve ir ouvir quando está sendo pregado na televisão, no culto, mas é a leitura e a assimilação daquilo que a Bíblia está falando. Não é simplesmente você ter uma Bíblia em casa, mas é você ler e entender os princípios da palavra, porque às vezes a pessoa pensa, a Bíblia é um livro de histórias, eu leio a Bíblia e vejo a Bíblia como um livro de histórias, né? Lá do rei não sei quem, do príncipe não sei o quê, mas não é, né? É um livro de princípios, e princípios que devem ser aplicados na nossa vida, no dia a dia, né? E talvez o maior desafio para um leitor da Bíblia hoje é saber separar aquilo que é histórico daquilo que é o princípio, para ele aplicar, e a aplicação no dia a dia também. Por isso é que existe a igreja, né? Que as pessoas precisam ser ajudadas nesse processo. Um pastor foi visitar uma ovelha, chegou lá e falou assim, só tem lido a Bíblia? Ela falou assim, tem 5 meses que eu não leio, né? Falei, por quê? Não, perdi meu óculos e tal. Aí falou, tudo bem, traz aí que eu vou ler. Ela que ela abriu o óculos dela, tá dentro da Bíblia. Então ela não tinha né, intimidade com a Bíblia, mas um outro pastor numa igreja descobriu que a igreja dele, o conhecimento bíblico estava ruim. Aí um dia falou assim, olha, eu quero que no próximo domingo, na escola dominical, vocês me trazem uma leitura, né, eu quero que todos leiam Marcos 17. Aí ele ficou tranquilo. Chegou no outro dia e falou, quem leu? Aí mais de 70%, eu. Ele falou, Marcos só tem 16 capítulos, então ele pegou assim a igreja, né? Descobriu que além de não ler, ainda estava mentindo ainda. Não, né? às vezes tem pregador que brinca com o povo, fala assim, abra aí em Zedequias capítulo 3, versículo 7. Aí o cara fica procurando arranca a vida até inteira, folha, Não achar de jeito nenhum. O cara arranca até folha lá. Roubaram o Zedequias da minha vida. Zedequias. Até que foi parar o Zedequias. Mas nós precisamos realmente levar a sério, né? Porque os dias são maus, né? E a única coisa que pode realmente sustentar a nossa fé, porque todas as outras palavras que a gente ouve, ou lê, ou vê no dia a dia, por exemplo, você pega as palavras do jornal, você lê o jornal, vê lá, o desemprego está X%, a economia está ruim, aconteceu um terremoto não sei aonde. Todas as palavras, né? Às vezes você está vivendo uma situação, você vai no médico, aí o médico te dá uma palavra, né? Você está com tal diagnóstico. Todas as palavras que você ouve no dia a dia não são animadoras, por mais que elas sejam palavras positivas, né? Porque tem muita gente que pensa que se ele dizer palavra negativa, ele está afastando da alma dele, né, uma consequência pior. Então ele procura dizer dizer palavras positivas, tipo, se a pessoa acha que se ela falar um nome de uma doença, ela está atraindo aquela doença para ela. Se ela falar o nome do diabo, aquela palavra vai atrair aquilo para ela. Né? Então ela começa a falar sobre palavras positivas. Vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, né? Coisa do gênero. Por mais positiva que a palavra pareça, né, essa palavra não tem poder de executar alguma coisa na sua vida, senão a palavra de Deus. Igual o cara do pensamento positivo lá, né? Que morreu, caiu no inferno e ficou lá, não tá quente, não tá quente. Complicado, não tá quente. Pois é, a janela da palavra, né? Quando o pastor disse aqui sobre, tem janela que você precisa abrir mesmo, né? Para você ver o que tem do outro lado ali.
Exatamente essa é a ideia, porque como nós falamos nas semanas anteriores a respeito do que o Espírito Santo de Deus faz, ou seja, para nós entendermos a disponibilidade que o Espírito tem de livre acesso a nós. Agora nós estamos falando do outro lado, que ele só vai ter livre acesso se nós permitirmos ser acessados. Não é? Então, assim, ele está livre para acessar, para vivificar, para nos convencer do pecado, enfim, tantas as abordagens que nós fizemos aqui. Mas nós estamos abordando a partir de agora, ou seja, aquela ação que depende de nós, aquela ação que cabe a nós fazermos. Não é? Então, quando eu fico pensando assim, eu gosto muito, por exemplo, lá em Porto Alegre, tem o pôr do sol de Porto Alegre, é tremendo, é lindo demais. Não dizem que é um dos mais bonitos do Brasil. É lindo, porque assim, nós estamos bem ao sul, né? Então, horário de verão, então 19 horas, o sol está se pondo, então a gente vai para um parque chamado lá do Gasômetro, o nome, que o pessoal vai para lá tomar chimarrão e fica sentado vendo aquele sol gigantesco descendo. Aí assim, o rio Guaíba que tem ali, ele fica amarelinho, fica lindo demais. Eu tirei algumas fotos quando eu estive lá agora em dezembro. É muito bonito. Então, dá essa perspectiva de que nós temos que abrir as janelas, ou seja, como se a perspectiva que a janela fechada, muitas vezes nós ficamos ensimesmados, fica escuro muitas vezes, e nós precisamos permitir que as persianas, né, sejam abertas e para que a luz entre, e a luz da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ela é justamente isso, ela é luz para ser colocado no velador, para que venha alumiar todos os recônditos do nosso coração, dos ambientes da nossa alma, para que nada fique escuro ou obscuro e que nada fique sem ser trazido à luz do Senhor para a gente ter uma vida completamente transparente. Então, por isso que a palavra tem esse poder de permitir que a luz venha para escutar, que diz a palavra de Deus, o nosso ser, o nosso coração, para que nada fique... E isso é tão sério, isso que está sendo dito aqui é tão sério, que ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver esse princípio de credibilizar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus. Você vai ver o tempo todo na Bíblia dizendo dessa importância, homens, exemplos de homens como o rei Davi, o próprio Jesus quando pisou aqui na terra, o apóstolo Paulo, tantos homens importantes para a história da humanidade, não só para a história de Israel. Né? Deus falou, não Josué, da tua exatamente. Palavra, né? Tantos homens que falaram dessa importância. O Salmo 119, né, fala disso. O salmista ele vai dizer, se não me falha a memória, no versículo 11, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 105 ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Luz para o meu caminho. Ou seja, porque a mente humana e a Bíblia, e não só a mente humana, mas a mente humana na verdade acaba virando uma marionete nas mãos do príncipe deste século, que a Bíblia diz que cegou o entendimento, né? Para que nós não pudéssemos ver a manifestação da glória de Deus. Quer dizer, o homem sem a palavra de Deus, ele não consegue ver a glória de Deus, porque a palavra é que prepara o homem para a glória de Deus. Por isso nós estamos abordando esse aspecto, Jean, trazendo para o nosso contexto a respeito da clínica da alma e da restauração. Só existe perfeita restauração através da palavra de Deus. Porque não adianta nós pensarmos em restauração usando alguns subterfúgios que estejam distantes da palavra de Deus. Deixa eu usar aqui uma expressão que é usada muito secularmente falando, que são as terapias alternativas. Sabe, pode causar uma melhora? Pode. A pessoa pode se sentir mais animada, estimulada? Pode. Mas a verdadeira restauração só acontece através dos princípios da palavra de Deus. Somente essa restauração. Por quê? Porque ela é a essência, ou seja, da revelação de Deus. Então, se nós somos criados por Deus por um propósito e nós estamos distantes desse propósito, então é só através da revelação da palavra de Deus que pode me trazer de volta para o trilho. Ou seja, do propósito de Deus para a minha vida. E aí vem a nossa constatação triste que a gente tem lá na clínica, que as pessoas não estão lendo a Bíblia. Estão tendo dificuldades, problemas, estão feridos, machucados, detonados, destruídos, estão em cacos,
e mesmo assim distantes da palavra de Deus. E são pessoas que estão dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja da Lagoinha, da igreja do Senhor Jesus Cristo, dependendo da placa denominacional. Ou seja, chego ali, pastor, eu estou desesperado, eu quero me matar, estou com problema de ansiedade, estou com problema de depressão, mas distante da palavra de Deus. Então, como que a gente vai poder ajudá-la, se não, ou seja, empurrá-la de um certo bom sentido, a voltar às primeiras práticas da leitura, da oração, sabe, de memorização de textos chaves da Bíblia. Para quê? Para que a pessoa possa ser revigorada, renovada pelas Escrituras e gerar o quê? Gerar um ânimo novo e esperança. Então, o que acontece? As pessoas chegam lá sem esperança. E aí depositam o quê? A sua esperança no médico, no psiquiatra, no psicólogo, no pastor, não é? Que, assim, são pessoas que podem ser usadas? Sim, isso é uma coisa. Mas a minha esperança tem que estar firmada em quê? Em coisa sólida, né? Ou seja, em princípios, em estrutura, né? Ou seja, não em areia movediça, né? Porque aí vai gerar outro problema. Quando eu estabeleço a minha expectativa no pastor Rogério, no fulano de tal, no doutor não sei quem, aí nós vamos frustrar. Porque a palavra do homem é falível, né? Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ele diz claramente isso, que ela não volta sem produzir o resultado que Deus espera que produza. Né? A palavra de Deus nunca sai. Deus não solta uma palavra à toa, né? Falando uma linguagem bem mineira, assim, joga uma palavra à toa no ar e onde cair, caiu. Não. Deus sempre tem uma palavra direcionada. Deus sempre, quando fala algo, quando pega o exemplo lá da criação da humanidade, né? Do mundo, Deus disse, haja luz, né? E houve luz. Exato. Né? Deus fez separação, separe terra, porção seca da porção com água. E houve, né? Então nós precisamos entender que Deus não fala nada por acaso. E por isso a importância da gente dar essa credibilidade, né, pastor Rogério, para a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria retomar, quando o Rogério disse, que nós vimos o que o Espírito Santo fez ou está pronto para fazer em nós. Mas há determinadas coisas que nós precisamos fazer para que o Espírito Santo faça, né? E essas coisas é nos abrir para isso, abrir aquilo que a gente está chamando agora de janelas da nossa alma, para que o Espírito Santo possa completar a obra dele. Então tem coisas que Deus não vai fazer por você, nem por mim. Ele vai esperar que a gente faça. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que o Espírito, ele nos faz lembrar de toda a verdade. Mas agora presta atenção, eu só vou lembrar de alguma coisa que eu já tenha tido um conhecimento antes. Então eu preciso acessar a palavra para que eu tenha algo que o Espírito possa me trazer à lembrança. Exatamente. Então, se eu não tiver acesso à palavra, se eu não buscar esse conhecimento, eu não vou ter o que o Espírito usar para me lembrar. Uma outra coisa que Paulo também diz, como crerão se não há quem pregue? Pregar o quê? Pregar a palavra. Então, muitas vezes, eu quero ter uma fé, né? Quero que o Espírito me dê uma fé, mas eu não busco a base da formação dessa fé, que é a palavra de Deus. Então eu preciso, e essa é uma decisão que você tem que tomar. Eu posso não entender, a princípio pode ser difícil, mas como que você vai achar fácil se você desistir? Como que você vai adquirir conhecimento se você não dá continuidade? Exatamente. Então, muitas vezes, você para e começa, mas eu acho muito difícil ler o livro de Gênesis, tem umas histórias que não dá para engolir. Ok, então deixa o livro de Gênesis por enquanto e começa a ler o Evangelho de João. De repente, quando você estiver lendo o Evangelho de João, você vai entender algumas coisas. Aí vê o outro Evangelho, leia o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, leia o livro de Atos. Mas Paulo é muito complicado. Ok, então espere um pouquinho, leia o livro de Salmos. Agora, é importante que você entre nessa dinâmica, porque entrando nessa dinâmica e se alimentando da palavra, você vai ver que ela vai começar a fazer sentido. Exato. Porque o Espírito vai te revelar, vai te fazer lembrar, Por isso- porque a janela está aberta. Desculpa.
Por isso que o texto base, que diz assim, que é o mote da clínica da alma, é o Salmo 19:7, que diz que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Então, a lei é a palavra, né, os ensinos, os escritos da palavra de Deus, a ponto de restaurar a